Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Para quem pensava que estava tudo indo muito lentamente, não se engane. O presidente Donald Trump já tem na mesa dele um pacote de sanções prontinho da Silva contra as autoridades brasileiras do judiciário. Trump está analisando e vai decidir se aprova do jeito que está ou se precisa acrescentar mais alguma coisa. Sabia disso? Então, ainda estão achando que não vai dar em nada, que isso pode ser tratado no campo da diplomacia e que será compreendido como uma invasão de soberania? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, que também conta com as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, que decidiu ficar em território americano. A corda esticou de vez, não há mais como esticar. Da agora para frente é arrebentar. Vamos dar agora um recado do nosso apoiador e logo na sequência a gente está de volta para abordar esses assuntos. Até já. Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho e não adiantou nada. Eu fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim tá sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar para vocês, tá? Eu recomendo a Articulac, porque realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Olá, meu querido amigo Paulo, que alegria mais uma vez estar juntos para falarmos desse produto que realmente está trazendo transformação para a vida das pessoas, gente. Por isso que eu quero a atenção dessa nossa grandíssima audiência, principalmente você que tem uma rotina de trabalho muito puxada. Você que trabalha todos os dias praticamente à base de remédio. Eu entendo, tem gente que aceita a conviver com a dor justamente porque não tem tempo. Fala que não tem tempo para poder ir no médico, para poder resolver, para poder ir atrás, mas aí depois que o problema se agrava, aí a gente vai atrás. Esse é o mal do brasileiro, a gente só vai resolver o problema quando o problema está estourado. Mas eu quero falar para você, mesmo com o problema estourado, tem solução para você. O Articular, que é o único produto no Brasil que consegue acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Ele é um produto nobre, ele é um produto premium, ele é um produto que realmente tem uma eficácia garantida e tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico ortopédico transformou e continua transformando e vai transformar ainda mais o mundo da ortopedia. Eu vou dar um exemplo para você. Jogador de futebol profissional, atleta profissional, por exemplo, de alto exercício físico. Ele tem uma lesão. O que acontece? Antigamente, fazia o quê? Cirurgia. O tempo de recuperação era muito maior, 2, 3 anos para poder recuperar. Hoje, com o ácido hialurônico, com a tecnologia do ácido hialurônico, as lesões, elas são encurtadas. O tempo de recuperação é mais curto, é mais rápido. Por quê? O ácido hialurônico, ele faz a reconstrução. Tem jogador que, para jogar, eles aplicam a infiltração, faz infiltração para ir pro jogo, porque prepara, lubrifica o joelho, ele repõe toda a massa óssea. Então, gente, para você que tem desgaste no joelho, na coluna, no quadril, no ombro, você que tem dor no corpo, saiba que o Articular, que ele já tem esse ácido hialurônico dentro da cápsula, ou seja, é um produto nobre que dá resultado imediato. É tudo o que você precisa, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer gastar dinheiro. Gente, olha o preço das coisas. Hoje um trabalhador brasileiro, para poder se manter, ele tem que trabalhar muito mais do que trabalhava, tem que produzir mais. Quem trabalha, por exemplo, como motorista hoje, tem que dirigir mais. E essa carga a mais que você vai colocar no teu corpo tem que estar preparado. É por isso que o Articular que vem transformando vidas, e não é à toa que hoje já são mais de 3.500 cirurgias canceladas. Pessoas que estavam com cirurgia marcada começaram a tomar o Articular e não precisou operar. Todos os dias colocamos depoimentos reais de pessoas que usam o produto e eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu, mas nada acontece se você não tomar uma atitude. Resultados diferentes requer atitudes diferentes. Resultados maiores, atitudes maiores. Então hoje,
para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora. Hoje nós estamos em mega promoção, hoje vai ter um desconto especial, tabela máxima, e se você for aposentado ou pensionista, o desconto é maior ainda. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, atenção, a entrega super rápida, frete expresso para você, chega nos próximos dias, não se preocupe com o pagamento, você não paga absolutamente nada agora, vai ter tempo de você usar o produto, melhorar para você pagar só no mês que vem. E o melhor, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema eficácia, pomadas de fabricação própria com ingredientes que realmente funcionam. Gente, vale ressaltar que nós só trabalhamos com produtos de qualidade, porque eu tenho que entregar para você o melhor. Aqui você tem a melhor informação e também o melhor produto, coisa que funciona, coisa que dá resultado. E ó, além das pomadas, você ligando agora ganha o massageador profissional. Tudo isso é de presente para você. Basta você ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Muita coisa acontecendo no país e no mundo. Talvez a gente nem consiga falar de tudo em um programa só. Tamanho é o acontecimento geral. Mas vamos trazer os principais. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, deu uma tacada de mestre. Ele decidiu, com o apoio do governo de Donald Trump, permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado, enquanto as coisas não se resolvem no Brasil. Desde que o nome dele surgiu como um potencial candidato à presidência da República em 2026, Eduardo Bolsonaro vem enfrentando problemas sérios que ele mesmo classificou como perseguição política. O STF está para suspender o passaporte dele, dependendo apenas de uma manifestação da PGR. Já se fala também, entre os partidos de esquerda, na cassação e até prisão do deputado. E vendo como os processos estão caminhando no Brasil contra os que se declaram de direita, ele não pensou 2 vezes e aceitou a sugestão das autoridades americanas de permanecer nos Estados Unidos enquanto luta contra o sistema no Brasil. Ele gravou um vídeo no final da manhã desta terça-feira explicando as razões pela qual tomou a decisão. Veja. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Agora o bicho vai pegar para valer, de verdade. Eduardo Bolsonaro mostrou que estava ciente das ofertas que foram feitas a ele, que funcionaram mais como uma chantagem envolvendo cargos políticos. Ele mandou um recado para as autoridades do judiciário. Veja. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção.
acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava sim a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. A fala de Eduardo Bolsonaro foi grande, com mais de 10 minutos, e ela está sendo reproduzida em todos os meios de comunicação do Brasil inteiro e também no exterior. É importante que a gente veja tudo o que ele disse. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros
assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte, feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Eduardo Bolsonaro levantou a bandeira do combate. Isso significa que a hora da batalha final está chegando. Neste trecho que você vai ver agora, ele manda recado diretamente para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Veja. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Depois desse vídeo gravado, o deputado Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista ao programa Conversa Timeline, do jornalista Ernesto Lacombe, que também se encontra nos Estados Unidos. O deputado chorou muito, compulsivamente, ao falar da situação e do que ainda está por vir com relação ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho
Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele tá na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só está deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o que vão fazer agora as autoridades americanas. Ao que tudo indica, estamos chegando na reta final desta situação toda e conheceremos em breve a verdade. E essa verdade vai doer a quem tiver de doer. Vamos falar sobre isso logo depois do recado de nosso apoiador. Espere por aí que a gente volta já já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril.
Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090. 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril. E de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090. 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já estamos de volta novamente com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Veja que as coisas estão caminhando para as duas únicas possibilidades que apresentamos aqui para esta situação em que vivem os três poderes da República do Brasil. Lembra quando fizemos isso no programa de sexta-feira? Pois é. O ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo disse lá atrás, quando concedeu a anistia aos que hoje lutam contra a anistia. Ele disse que o partido chegaria ao poder e que para sair seria às custas de muito sangue. Ao que parece, o sistema no Brasil não quer admitir que o tempo mudou. E largar o poder não está nos planos dessa gente. E é aí que a porca vai torcer o rabo. Os caras cutucam a onça com vara curta, achando que sairão sem lesões. Não vão sair. Deveriam ler um pouco mais sobre história para saber que os soldados que estão entrando nesta batalha são heróis, que não se acovardam nunca. Vão atrás de seus propósitos, onde quer que eles estejam. Quanto mais provocá-los, mais dentro eles estarão. Na primeira edição do nosso programa de hoje, nós falamos do ex-presidente Manuel Noriega, do Panamá. Ele foi caçado, julgado e condenado pelos americanos por atropelar os direitos humanos contra os americanos, assim como envolvimento também no tráfico de drogas. O que queremos dizer com isso? Que se os Estados Unidos entenderem que os brasileiros estão envolvidos com o crime organizado, poderão dar a eles o mesmo destino que deram a Manuel Noriega. Alguém lembra o que George W. Bush disse para a ONU quando decidiu invadir o Iraque? Nós vamos entrar lá com ou sem a aprovação de vocês. E quem se colocar como obstáculo será considerado inimigo dos Estados Unidos. Pergunta se alguém disse alguma coisa. Ele foi lá e o mundo conheceu o fim da era Saddam Hussein. Pois desta vez seria uma tolice acreditar que as autoridades brasileiras sairão vencedoras desta queda de braço. Não vão. É uma tolice pensar que sim. E seria interessante que pudessem tomar uma medida agora que evitasse o que está por vir. Porque quando vier, não terá mais como ser parado. Os caras vão até o fim. Eles estão avisando. O presidente Donald Trump, nesta terça-feira, está com um pacote de sanções sobre a mesa dele, pronto para ser decidido. Trump está analisando se está bom ou se precisa melhorar mais um pouco, se precisa de mais alguma coisa, mais alguma sanção. Veja que ele está tratando das questões da Europa e Oriente Médio primeiro, mas não esqueceu de maneira alguma do Brasil. Ele sabe o que está acontecendo neste momento. O apelo popular demonstrado na manifestação de Copacabana e o movimento do STF para prender o ex-presidente Bolsonaro estão sobre a mesa de Donald Trump. As sanções devem começar muito em breve e não vão parar apenas com a suspensão de vistos das autoridades ou o congelamento de seus ativos nos Estados Unidos, como determina a lei Magnitsky. Não vão ficar só nisso. E também não será apenas um ministro a sofrer as consequências, logo nesse primeiro pacote de sanções, vários outros estarão inclusos. Se um ministro não está nem aí, ok, mas será que todos os outros pensam do mesmo jeito? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, estaria disposto a abrir mão de tudo que ele construiu e conseguiu na Europa, mais especificamente em Portugal? Só eles podem saber disso com certeza. Será que todos conseguirão viver reclusos no Brasil? Porque se irem para a Argentina, Paraguai ou qualquer país da América Latina,
poderão ser presos e levados para os Estados Unidos. Estão achando que é exagero o que estamos dizendo aqui? Não é. É a mais pura realidade. E não vai adiantar nada depois dizer que não sabia de absolutamente nada. O momento para se mudar alguma coisa é agora. Se deixarem para depois, vai ser tarde demais. Vamos conversar agora com o nosso analista Alfredo Bessoff, diretamente da Europa. Alfredo, seja muito bem-vindo. A coisa está feia e a corda pode romper a qualquer momento. Não há mais como esticá-la. Chegamos ao limite. O que você achou dessa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro? Saudações a você, nosso net espectador do Mundial Telenotícias, um abraço. É muito importante nós destacarmos que está acontecendo uma escalada. Nada acontece de modo isolado, nada acontece de modo desconectado ou achando que que não vai redundar em nada. Paulo, o que nós estamos vivenciando é um momento de reconstrução, de reordenamento do mundo. O Brasil estava pensando que poderia passar incólume. O Brasil que é praticamente, Paulo, um narco-estado. O Trump já declarou guerra aos narco-estados. E nós temos que entender que o Brasil é um narco-estado. Nós temos uma estrutura de narco-estado. Então, o fato de ter hoje Eduardo Bolsonaro podendo ficar 24 horas por dia atuando lá nos Estados Unidos é algo que representa um verdadeiro tiro no pé de todo o sistema. Teria sido uma questão muito mais de habilidade do próprio sistema deixar o Eduardo ali em banho-maria, mas me parece que a arrogância deles, Paulo, me parece que a soberba deles, me parece que a convicção de que nada vai acontecer, de que nada pode atingi-los, fez com que eles perdessem a conexão com a realidade. Então, o fato do Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos é uma situação muito real e muito cristalina. Nós estamos num momento de ruptura. A reconstrução do Brasil é um processo que deverá envolver o povo brasileiro. Eu aqui não estou tipificando A, B ou C, mas eu quero muito que cada um volte a cumprir o seu papel. Espero que o Senado faça cumprir o seu papel, o seu dispositivo, a sua força de servir de peso e contrapeso para ações fora das quatro linhas. Só quem pode colocar institucionalmente o STF de volta nas quatro linhas é o Senado Federal. Eu espero que essas ações lá fora, elas ajudem esse processo de retomada. Tem outras questões importantíssimas prestes a acontecerem lá nos Estados Unidos, como a questão do Eupólio Carvajal. As pessoas não precisam ficar medindo sensacionalismo, mas a situação do Eupólio, para quem não sabe, preocupa muita gente no Brasil. Muita gente mesmo. Tem muita gente que não está dormindo, Paulo, por causa do Eupólio. Então, nós temos que entender essa questão. Você falou do douto ministro Gilmar Mendes e sua relação com Portugal. É importante, dia 18 de maio, Portugal volta às urnas para novas eleições legislativas. Digamos que André Ventura seja o primeiro ministro de Portugal. Um dos seus primeiros atos será declarar Lula da Silva persona não grata. Ele tem falado isso. Essa é a primeira questão. Como ficará a questão do império do Gilmar Mendes na Europa, maiormente em Portugal? Será que ele vai continuar podendo operar livremente lá no Presunto dos Ossos, que é o restaurante predileto dele em Portugal? Será? Então, eu quero nesse momento, Paulo, lembrar às pessoas o seguinte: não vamos ficar aqui ufanistas, não vamos fazer tic-tac, contagem regressiva, mas a roda está rodando. Paulo, a roda está girando. Às vezes acelera um pouco, outras horas diminui a velocidade. Mas creio eu, Paulo, que essa ação do
deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil, filho do presidente mais amado do Brasil, amigo pessoal dos filhos do presidente mais poderoso do mundo. Será que as pessoas não mediram isso, Paulo? Será que as pessoas não mediram o tamanho da encrenca na qual eles estariam se metendo? Eu pergunto porque me parece que em certos momentos que fica aquela sensação do menino birrento. Eu não quero nem saber, vou para cima. E aí eu pergunto, agora com essa ação, esses brasileiros que estão fora do Brasil atuando, e essa sensação do Eduardo Bolsonaro chorar, Paulo, são muitos brasileiros que choram. São muitos brasileiros que temem não reencontrar seus parentes, temem voltar para o Brasil dentro de um caixão. São muitos! Não é só o Eduardo, não. Então, tenhamos consciência seguinte, façamos nossa parte, nos mantenhamos mobilizados o tempo todo, estejamos firmes lutando pela anistia. Continuemos na nossa trincheira, Paulo, você de modo bravo, nós do Canal de Brasília fazendo comunicação com o compromisso com a liberdade. Eduardo Bolsonaro tomou uma atitude de raríssima coragem e despreendimento. A mesma coragem que teve a doutora Ludmilla, que tantos outros, Paulo Figueiredo, Lacombe e tantos outros pelo mundo afora. Portanto, tenhamos certeza, o tempo deles é contado. O tempo deles, defensores do sistema. Porque aqui fora, o mundo já sabe que o Brasil vive um regime de exceção. E aos poucos as pessoas começam a se dar conta. Sim, o Brasil tem presos políticos, o Brasil tem exilados políticos, o Brasil tem expatriados políticos. O que é curioso numa situação como essa, Alfredo, porque fica uma briga onde as partes envolvidas, pelo menos a parte brasileira, fica achando que é uma questão a se resolver apenas com elas, né, as autoridades. Só que não é bem assim. A princípio, as sanções que vão acontecer, elas vão acontecer, acredite nisso, não é fantasia, porque o pessoal da esquerda não se informa. Por isso que continuam fazendo o que fazem sempre, né? Votando em quem votam. Por quê? Porque quando você vai falar de política, você vai falar de informação, ele fala, não quero falar sobre isso, porque esse pessoal quer permanecer alienado. E se está alienado, chega a acreditar que coisas sérias como essas sanções que estão previstas para acontecer não venham nunca, só que vêm. A princípio, essas sanções serão apenas para as autoridades do judiciário brasileiro. O governo Donald Trump, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, eu não quero entrar muito nesse detalhe, nós vamos falar isso logo daqui a pouquinho depois do comercial, mas primeiro vem para as autoridades. Se não resolver, os caras vão apertando o torniquete, Alfredo. Vão apertando o torniquete até ninguém não aguentar mais. Não adianta ficar achando que os caras apertam um pouquinho quando verem que não deu resultado, vão embora. Não vai acontecer isso. Não aconteceu isso com Noriega e também não vai ficar assim do jeito que está na Venezuela. Ele já está mirando lá e logo a coisa vai explodir por lá também. Ele mesmo diz, para que eu quero pressa para resolver a Venezuela, que a Venezuela está bem aqui no quintal de em casa. Eu quero resolver primeiro lá. E lá já está sendo resolvido. Daqui a pouco, antes de terminar o programa, eu gostaria que você falasse da situação do Trump com o Vladimir Putin. Mas está sendo resolvido lá e ele agora está virando para a América Latina, especificamente para essas duas regiões, Brasil e Venezuela. E quando essas sanções começarem a atingir o povo brasileiro, Alfredo, como é que vai ficar? O Brasil inteiro vai sofrer por causa de uma birra de uma única pessoa ou de algum grupo de pessoas que acha que está defendendo a democracia, em nome da democracia? Você é contra mim, então você vai ser preso, em nome da democracia. Você é de direita, então você vai ser preso, em nome da democracia. É assim que os caras fazem nas maiores ditaduras do mundo, está errado.
E será que essas autoridades ainda não perceberam que isso não cola mais e que o mundo inteiro está sabendo? Não seria a hora agora de botar a mão na cabeça, cair na realidade e falar: chega, chega. Porque na hora que a coisa começar não vai ter mais como parar, como dissemos no início do programa, Alfredo. Não vai ter como parar. Ela vai até o fim. A ABC está tomando uma multa lá de 800 milhões de dólares. E aí correram para tentar reverter, já era tarde demais. Deixaram bem claro para os executivos da ABC, de que, olha, o tempo de vocês fazerem alguma coisa já passou. Agora vão ter que aguentar. E o que passa pela cabeça dessas pessoas, a não ser que estejam com uma bala na agulha, né? Com um poder, estão se sentindo protegidos pelo irmão maior. Mas quem, Alfredo, seria esse irmão maior? Quem? É uma boa pergunta a ser feita. Quem é o irmão maior? Enquanto você estava falando, eu estava olhando no calendário. Hoje é dia 18 de março. Nós estamos completando, Paulo, 57 dias do governo Trump. 57 dias, pessoal. Observem, as pessoas não se deram conta ainda de que são 57 dias. Aquilo que o Trump fez no governo anterior dele, lá para o final, ele já fez tudo agora, tudo por ordem executiva. Agora está vendo só o revertério todo. Então, preste atenção, não tem irmão maior. Todos vão sentar e conversar com o Trump, todos. Putin já sentou, o Xi Jinping vai sentar, vai visitar o Trump, vai sentar na perninha do loirão, sim. Por quê? Porque tem um xerife do mundo. E o Brasil acha que pode enfrentar, o Brasil acha que o Putin vai ficar ao lado do Brasil numa eventual queda de braço? Será que o pessoal do Brasil está acreditando que o Xi Jinping, a China pode ser grande, mas apanhou em todas as guerras em que se meteu? Apanha de pau e pedra na divisa lá da Caxemira com a Índia. Apanha no braço, apanha na pedra, porque tem que andar desarmado. Então, preste bem atenção, quem é o grande irmão que pode salvar a pequenez mental dos dirigentes brasileiros? Não tem o grande irmão. O grande irmão está assumindo uma postura clara. Veja o que aconteceu no Canal do Panamá. O Trump chegou, vocês não podem continuar com essas empresas. Foram lá as empresas e venderam os portos correlatos ao Canal do Panamá. A China está estrelando. Não, eu não fui consultada, não precisa. A China mesmo tinha dito que não tinha nenhum interesse no Canal do Panamá, como de repente tem. Então, o jogo está sendo jogado. Prestem bem atenção. Prestem atenção nos detalhes. A mídia brasileira, a velha, carcomida e doente mídia, está tentando mostrar um ar de ufanismo. Mas é o mesmo ar de ufanismo de um fim de combate. Perderam e irão perder. Não será uma coisa de hoje para amanhã, mas será uma coisa constante. Os Estados Unidos sabem agora qual é o seu papel. Os Estados Unidos estão assumindo de novo o papel de xerife do mundo. O mundo não se vê. Lá no Rio Grande do Sul tem uma música, eu gosto muito das coisas lá do Rio Grande do Sul, você sabe disso, né, Paulo? Mesmo quando o Grêmio perde um campeonato, eu continuo gostando. Peão só se governa quando não tem capataz. O mundo estava essa bagunça onde cada um assumia um papel porque não tinha quem botasse o taco de beisebol na mesa. Agora tem. E pode ver que está todo mundo voltando para os seus cantinhos. Os Houthis logo vão voltar. Israel voltou a bombardear o Hamas porque o Hamas quis fazer joguinho de negociar com os Estados Unidos alguns reféns para tentar isolar Israel. O Hamas quebrou a cara. O Estado de Israel está tomando conta das colinas de Golã. Então tem muita coisa andando. E logo vou dizer uma coisa para vocês. Prepare-se. Logo chegará a liberdade também para o povo do Irã. Esse é um procedimento natural. Então, meus amigos, eu quero que vocês entendam, sem ufanismo. Minha opinião, vamos continuar orando muito, é o meu conselho.
até para ter uma paz de espírito, né, Paulo, que serão tempos turbulentos. A conta primeiro vai estourar nos de cima, mas também vai ter resquícios para nós. Podem ter certeza. Mas tenho muita clareza do seguinte: depois da hora mais terrível da escuridão da noite é que o dia se anuncia. E eu tenho certeza que as luzes do novo dia chegarão para o Brasil muito em breve. Não quero mais chorar as lágrimas que o Eduardo Bolsonaro chorou e que eu choro todos os dias. Olha, Alfredo, é o seguinte, o Brasil é o irmão menor de toda essa história. O Brasil aguentaria uma guerra fiscal? Mais do que isso, o Brasil aguentaria uma guerra comercial? E o Brasil aguentaria uma guerra bélica como uma nação com os Estados Unidos? Ou será que está pensando aí que numa briga, numa disputa, vai correr pedir ajuda para a Rússia, vai pedir ajuda para a China e vai conseguir? Não vai. Mas dá um tempinho aí, Alfredo, eu quero que você comente sobre isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador, um novo apoiador que ele tem um produto muito legal que é para quem está sofrendo com quedas de cabelo, Alfredo. Isso perturba muita gente. O produto dele é muito bom. Então se liga aí no recado dele que a gente volta com as nossas análises já já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você.
Legal, já estamos de volta, né, com o nosso programa de análises, Alfredo Bessoff. Antes de falarmos de qualquer outra coisa, olha só a notícia que chegou agora fresquinha pra gente. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, pediu o arquivamento da ação do PT pedindo a suspensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Veja, ele tinha que responder ao Supremo Tribunal Federal em 5 dias, já se passaram 18 dias e agora ele optou pelo arquivamento do pedido do PT de suspensão do passaporte. Então, isso bate mais ou menos com aquilo que o deputado Eduardo Bolsonaro estava falando, né? Soa mais, na visão do deputado Eduardo Bolsonaro, como uma isca para atraí-lo para o Brasil. Uma vez ele pisando no Brasil, os caras fazem o que o deputado acha que irão fazer. O que você acha dessa situação, Alfredo? Obviamente que isso é apenas análise, né, da situação. Veja bem, na minha opinião, Paulo, eles cometeram vários erros, mas atribui-se a Napoleão ou um dos seus oficiais dizendo que quando o inimigo estiver cometendo erros, não o interrompa. E é basicamente o que nós estamos vendo. Eles estão cometendo erros, eles estão atropelando. Essa questão de pedir apreensão foi muito mais assim para ver, tipo, pago para ver o que o Eduardo vai fazer. O Eduardo acabou fazendo aquilo que eles não esperavam que ele fizesse. Já há na mídia de esquerda, nessa mídia, velha mídia, tentando colocar o Eduardo como covarde. Não. O Eduardo fez uma jogada de extrema inteligência, porque agora ele fica 24 horas por dia, Paulo, para poder agir, atuar e ter intervenção, porque o Eduardo é um cara que tem portas abertas no governo do Trump, em todos os departamentos do governo do Trump. O Eduardo Bolsonaro tem porta aberta dentro do Congresso e do Senado americano, na bancada dos republicanos, que são as bancadas majoritárias. Então, na minha opinião, eles tentaram acantonar, eles tentaram colocar o Eduardo num canto para amedrontá-lo. Só que o Bolsonaro entendeu essa jogada, o Eduardo sacou a jogada e resolveu bancar. Eles estavam esperando que o Eduardo Bolsonaro viesse para confrontá-los. O Eduardo está chamando, e no vídeo dele isso é bem claro, está chamando eles para enfrentá-lo lá nos Estados Unidos. Venham aqui me pegar, venham para cá. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos não é crime ter opinião. E essa é uma realidade que eles não conseguiram entender. Então eles tentaram acantonar, eles tentaram colocar o Eduardo num brete, ele percebeu toda a estratégia que eles tinham montado e elaborado, e ele veio para cima por um outro caminho. O desdobramento disso tudo só será e será cada vez mais prejudicial, Paulo, para o Brasil, para a imagem do Brasil. A imagem do Brasil já é a imagem de um país que vive um regime de exceção. A imagem que as pessoas têm do Brasil é de um país liderado por um narco-estado. Então é uma situação complexa e eu quero observar muito, Paulo, como eles irão fazer esse enfrentamento. Será que eles estão acreditando piamente que o Brasil está em condições? Eu te pergunto isso até sem óculos para olhar no olho das pessoas. Alguém dentre vós acredita que o Brasil esteja em condições de fazer esse enfrentamento com os Estados Unidos? Dada a nossa fragilidade institucional, dada a fragilidade da nossa economia, que só cresce nos números do IBGE sob o comando do Pokémon, alguém dentre vós é capaz de dizer que o Brasil está em condições de fazer um enfrentamento diplomático, econômico, político, militar e social com os Estados Unidos? Eu lhes pergunto. Não é um desafio, é uma constatação. A mão virá.
Eles sofrerão, nós sofreremos juntos, sim. O povo brasileiro irá sofrer junto às sanções que serão impostas ao Brasil e aos seus dirigentes. Mas é o preço que nós todos estamos pagando e iremos pagar para reconquistar a liberdade que nos foi subtraída, surrupiada. E eu sempre digo uma coisa de estratégia. Reconquistar, Paulo, é muito mais difícil, é muito mais desafiador do que conquistar. Reconquistar uma mulher, quem já perdeu um grande amor, sabe como é difícil reconquistar. Reconquistar é praticamente impossível. E a mesma coisa é para nós. Nós temos o imenso desafio de não desistir do Brasil. Nós temos o desafio de lutar pelo Brasil e reconquistá-lo. A força virá de fora, mas a força que fará a reconquista verdadeira é a nossa força enquanto cidadãos, enquanto povo. Olha, você tocou no bloco anterior, você tocou num nome muito importante que é o Pollo Carvalhal, que é o general venezuelano que está preso, foi preso na Espanha, deportado para os Estados Unidos, e é o cara que tem, a lista de todos os envolvidos com narcotráfico na América Latina. O cara sabe de tudo, e segundo dizem, ele mencionou várias vezes o envolvimento de autoridades brasileiras. Esse cara agora está sob o comando de Donald Trump. Há conversas de que Pollo Carvalhal estaria quase pronto. O momento ainda não é chegado, mas estaria quase pronto do ponto de vista do governo Trump para uma delação premiada. É tudo que os caras precisam. Apenas que ele diga o nome das autoridades que eles querem pegar, para considerar essas autoridades correlacionadas ao crime organizado no Brasil. E o Donald Trump, o governo dele, já está considerando a possibilidade de aceitar as organizações criminosas no Brasil, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. Se eles, por acaso, fizerem a correlação de autoridades com esses grupos, aí acabou de vez. Acabou de vez, viu, Alfredo? Porque o negócio vai ser extremamente complicado. Existe essa possibilidade. Agora nós vamos falar sobre o que os americanos estão fazendo a princípio, apenas como uma medida, um prato de entrada, para que as autoridades brasileiras entendam o que está acontecendo. O pacote de sanções está sob a mesa de Donald Trump. E ele foi elaborado pelos assessores do presidente com supervisão, sabe de quem? De Elon Musk. Será que ainda tem alguém achando que é tudo isso coisa de novela, de ficção? O que você acha, Alfredo? Seu comentário. Olha, Paulo, tem horas que a gente tem que pegar, tem horas que a gente, mesmo com frio, tem que tirar, botar o pé no chão para ter aquela sensação gelada no pé, para que a gente se reconecte. Eu quero lembrar às pessoas que o El Pollo, ele deve começar a abrir o bico a partir de junho. Essa é uma expectativa. Elon Musk conhece o Brasil mais do que 90% dos brasileiros. Elon Musk conhece o peso da mão do arbítrio mais do que boa parte dos brasileiros. Então, pessoal, o Elon Musk não é qualquer um, é o cara que está trazendo, nessa terça-feira, está trazendo de volta aqueles que o Biden deixou no espaço. Se vocês não se deram conta disso, ele não só faz um foguete da ré, mas ele está trazendo de volta pessoas que tinham verdadeiramente sido deixadas para morrer no espaço. Então, eu quero que as pessoas entendam que o Elon Musk, ele faz as ações dele estruturadas no sentido de causar o maior benefício possível mediante os seus investimentos, mas também faz com que as pessoas sofram da maneira mais incisiva, porque ele sabe onde realmente a coisa dói na vida das pessoas. Então,
Esse pacote de sanções, Paulo, ele é muito importante porque ele vai realmente deixar muita gente de cabelo em pé, certo? E isso é uma analogia importantíssima, porque nós estamos prestes a ver, a observar e a vivenciar aqueles que não acreditam na mudança do jogo. O jogo mudou, Paulo, como você sempre fala, o jogo mudou. O chicote trocou de mãos. O chicote está em novas mãos. O chicote agora bate estalando liberdade. Não está mais sendo usado para oprimir. Eu não tenho nem ideia do total das situações. Mas o desespero do Lula, por exemplo, em querer evitar a chegada das mensagens ou da ação do Elon Musk, da Starlink e tudo, o sistema não sabe mais o que fazer. Eles vão fazer o quê? Vão cobrir o Brasil com um grande guarda-chuva, como fizeram com Cuba no dia 11 de julho? Quando o povo cubano foi para as ruas, eles abriram um guarda-chuva e proibiram as comunicações entre todos? Será que é possível fazer isso ainda no Brasil? Hoje o Elon Musk está trabalhando com satélites mais baixos para fugir dessas alternativas. Portanto, eu estou com muita expectativa, não estou ufanista, mas estou muito confiante, porque o processo de reconquista vai demandar muita atenção, e eu peço que cada um dos nossos telespectadores tenha muito cuidado nesse momento com a disseminação de fake news e outras questões. Se apegue à informação, tenha suas fontes de informação cotidiana. Aqui, com o Paulo, todos os dias, 5h45 da tarde, venham para cá. Acompanhem. Talvez muitas vezes o que a gente vá dizer não seja do seu agrado. Talvez muitas vezes o que nós venhamos a dizer sirva até como uma ducha de água fria, mas nós não queremos iludir ninguém. Nós queremos subsidiar as pessoas com informações para o que vem pela frente. Não nos move o sensacionalismo, e eu sei que é essa a visão do Paulo, mas nos move sempre esse compromisso em levar para cada um de vocês uma informação de respeito, de credibilidade e que respeite a sua inteligência. Alfredo, desde o início, há muito tempo, desde que quando começou essa saga lá em 2022, a gente vem alertando para esses problemas. Até mesmo quando a gente falou da ancoragem daqueles 2 navios iranianos, né, no porto do Rio de Janeiro, muita gente, a imprensa toda, né, aberta, nacional, ninguém tocou no assunto. E a gente estava falando do problema que aquilo representava. Depois, quando os navios chegaram, 15 dias depois, alguém começou a falar alguma coisa. Então, isso que nós estamos dizendo aqui é a mais pura da verdade. Ou seja, as sanções vão acontecer e vão acontecer em breve. A gente vem falando disso, alertando há muito tempo, e hoje, né, nesta terça-feira, essa notícia começou a ganhar os principais sites de notícias no Brasil inteiro. Ou seja, vem a confirmar tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Então, se há um momento em que essas autoridades têm de voltar atrás, esse momento é agora. Não tem que se preocupar com ego ou coisa assim. Ou seja, as eleições de 2026 para a esquerda já estão perdidas. Elas já estão perdidas. Não existe a menor possibilidade de reversão desse processo. O que preocupa agora essas autoridades que ainda relutam, acham que podem continuar com aquele projeto de governo que tinham lá atrás, é o que vai acontecer com elas quando chegar em 2026. Ou seja, será que essas eleições de 2026 vão trazer uma renovação para cerca de 50% do Senado para a direita? A Câmara Federal com mais de 50% para a direita? É isso que começa a preocupar. Na verdade, era isso que deveria preocupar essas autoridades. Mas, ao que parece, elas estão encantadas, enfeitiçadas, que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz e querem brigar agora. Essa briga não tem como terminar bem para esse pessoal
que está esticando a corda, Alfredo. Não tem. Essas autoridades têm que entender que esses caras do PT que saem correndo a todo momento para apresentar... Olha só o que provocaram. Quem provocou isso? Foi o PT. O Eduardo Bolsonaro agora está ali dentro. O PT está apertando o botãozinho de uma bomba nuclear. E está levando junto todos aqueles que dão ouvidos. É isso que as autoridades têm que prestar atenção. E outra coisa, não é possível que todos os ministros ali estejam compactuando dessa sandice. Porque se estão, todos vão sofrer com esta mesma ferida. Alfredo, eu quero fazer o seguinte, nós chegamos ao final do nosso programa, já estouramos e muito, e eu quero te chamar para o programa desta quarta-feira ao meio-dia, que a gente dá mais uma sequência a esse nosso bate-papo. A gente ainda tem muito o que falar. Mas por hoje eu te agradeço muito a sua participação, sempre brilhante, né? E te vejo de novo amanhã, se Deus quiser. Obrigado, viu, Alfredo? Com certeza, Paulo, eu quero agradecer ao nosso neto espectador. Eu quero encontrar você amanhã ao meio-dia. Mas antes, Paulo, só o meu jabazinho. Quero encontrar você. Sabia, Paulo, que vai um monte de gente. Eu fico feliz. A quantidade de pessoas que estão chegando na hora do café e dizendo: eu vim do canal do Mundial Telenotícias. O nosso canal é desmonetizado, desqualificado para monetização, mas é muito legal. Então, se você ainda não está inscrito no canal de Brasília, faz assim, assiste às 7 horas da manhã na hora do café, meio-dia amanhã nós temos um encontro e depois às 5:45 você tem um encontro de novo com o Paulo. Respeite muito o trabalho do Paulo e vamos aplaudir de pé os nossos anunciantes. Legal tá vendo novos anunciantes, olha aí, ó. Una noche em Sevilha. Una noche em Sevilha. Então, é fantástico. Esse aqui é o perfume. As pessoas podem acessar o site lá, etieloja.com, etielojavirtual.com e fazer o pedido. Ah, tá aí, ó. Olha aí, que legal, né? O QR Code, então tá. Né, aqui do lado. Né, e depois que a pessoa fizer o pedido, porque isso tudo nos ajuda, né, Alfredo? Ajuda bastante, né? Tá no precinho legal, já tem desconto. Olha aí, legal pra caramba, né, Alfredo? E também, se puder, dar uma passadinha ali no canal do Brasil. No canal de Brasília. É o seguinte, pessoal, quando terminar aqui o programa, eu sei que você vai estar louco, feliz da vida, mas vá lá, espanque o joinha, se inscreva no canal do Paulo, aqui no Mundial Telenotícias, se estiver em suas condições, torne-se membro, comente e crie cada vez maior o engajamento. O Paulo a caminho de 1 milhão é fundamental para fortalecermos a resistência consciente através das notícias. Paulo, até amanhã ao meio-dia. Obrigado. Vamos fazer uma festa quando chegar esse 1 milhão, hein? Vamos abrir a placa aqui, para todo mundo ver, porque todos nós somos uma grande família. Obrigado, Alfredo. Até amanhã ao meio-dia. E nós ficamos aqui com esse programa. Se inscreva, porque é muito importante para a gente. Muito obrigado pela companhia. E nos vemos de novo, então, amanhã ao meio-dia. Eu conto com você. Um forte abraço e até lá.